na Ótima, eu que sou otimista de carteirinha, né, assídua, ouvinte da Ótima, nas estradas aí, nas nossas agendas, sempre a gente deixa conectado na Ótima, porque a gente sabe que a informação ela chega, e chega também muita alegria, né, através desse veículo de rádio tão importante. Então, parabéns, Aline, ao Elite, ao Natan, ao nosso querido Celso Portiolli, que é referência, né, no segmento de comunicação, um grande comunicador, um grande homem. Então, é uma satisfação poder estar aqui nos estúdios de Pindamonhangaba, no meu Vale do Paraíba, para que a gente possa falar um pouquinho sobre o meu trabalho desenvolvido nesses 3 anos de mandato. Bacana, nós que agradecemos a participação e lembrando, né, que estamos falando para todo o Vale do Paraíba, para o litoral norte também, a região de Ribeirão, com a Rede Ótima FM. Deputada, mas vamos lá então, estamos no início do segundo semestre de 2022, um ano muito importante para o futuro do país, né, temos uma decisão para o futuro do país, ano de eleição, e vamos definir aí os caminhos que o Brasil deve seguir nos próximos 4 anos. Para começar o bate-papo, eu queria saber como que a senhora tem visto esse momento e a análise que já faz realmente aí da política brasileira nos dias de hoje e que a gente pode ter de expectativa para as eleições. Aline, olha, eu vejo que em 2018 nós iniciamos um modelo de governo completamente diferente e dando uma resposta às pessoas que foram às ruas, né, lutar pela democracia, lutar pelo país, pela mudança do país. Então as pessoas saíram de suas casas nesse movimento de mudança, de renovação, elegendo o nosso presidente Jair Bolsonaro. Nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro, nós tivemos uma pandemia no meio do caminho, uma crise mundial, uma crise sanitária que afetou todo mundo, né, foi um caos muito grande, ninguém estava preparado para isso, né, e foi difícil você governar um país do tamanho do Brasil, né, com uma pandemia no meio, prejudicando o andamento econômico do país, a crise sanitária toda. Então eu entendo que mesmo diante desse cenário difícil, turbulento, nosso presidente Jair Bolsonaro está fazendo um excelente governo, respondendo, né, dando um retorno para aquelas pessoas que lhe confiaram essa missão, assim como é também a mudança que a gente vê nos parlamentos, das casas legislativas, no Congresso Nacional, houve muita mudança, renovação. Eu sou fruto dessa mudança também, eu faço parte dessa nova safra de políticos, né, e tenho muito orgulho de representar a minha região aqui do Vale do Paraíba também, e a gente vê que é um cenário que está em constante mudança, mas que as pessoas realmente estão ainda com aquele clamor das ruas, daquele 2018, que a gente foi em defesa da vida, da família, do Brasil, dos valores, do resgate dos valores familiares que se perdeu com os governos anteriores de esquerda, e eu entendo que a maioria do brasileiro, ele quer de fato um governo de direita, um governo conservador, nesta linha, né, e nosso papel é ajudar o presidente a governar. Eu sou apaixonada pelo Brasil, eu sou uma patriota que amo o meu país, eu quero ver o meu país dar certo, eu acredito nessa grande potência que nós somos, mas claro que a gente precisa ter muita solidez política para que o país realmente seja uma grande potência como ele é de fato, mas que ele possa ser ainda mais, dando liberdade para o seu povo. É isso que nós precisamos, né? De que os políticos, independente de situação e de partido, nesse momento de tanta polarização, queiram o bem do Brasil e de toda a nossa população, né, deputada? Exatamente. O maior ato, né, da democracia é o voto, é o poder do voto, mas infelizmente algo que muitos têm aberto mão nos últimos anos, principalmente, o resultado, né, expressivo aí, ou não expressivo da votação, a participação no processo eleitoral, a gente tem percebido a cada ano, e isso acontece muito porque as pessoas acabam desacreditando da política por conta realmente do que a gente vê acontecer. Eu queria saber o que a senhora, que vive a política do país, teria a dizer, né, para convencer as pessoas do contrário, ou seja, de que sim, participar do processo eleitoral é importante e é o principal dentro da democracia. Sem dúvida, Aline, participar do processo eleitoral é direito, mas é dever de todos também, é dever de todo brasileiro participar da vida política do seu país, porque a política ela envolve as nossas vidas, né? Tudo que nós vivemos é em torno da política, qualquer lei aprovada vai refletir diretamente nas nossas casas, nas nossas famílias, então veja a importância da gente qualificar o voto, ir às urnas mais do que um dever cívico, né? Porque no Brasil o voto é obrigatório, mas mais do que isso, você mostrar, é um gesto, é um ato de
de amor ao Brasil. Você escolher bem a pessoa que você quer que te represente. A gente sabe que nesse período de pandemia, muita gente se absteve de ir às urnas por conta da pandemia, né, a questão de saúde, de aglomeração, isso também é um dado importante. Mas eu acredito que agora, com essa retomada, as pessoas, e sendo um ano que tem muito ruído, muito conflito, direita e esquerda, as pessoas novamente vão, não pode silenciar, a gente não pode silenciar, a gente não pode se omitir. Essa omissão, ela pode custar muito caro, pode custar caro para o futuro das próximas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, se a gente deseja um país melhor, a gente não pode desistir do Brasil, né? A gente tem que continuar lutando por ele e fazendo aquilo que a gente acredita. E, claro, o voto é fundamental na escolha dos nossos representantes. Eu queria falar um pouquinho também a respeito agora do seu trabalho, né, enquanto parlamentar, enquanto deputada que representa a nossa região. Mandato aí nos últimos quase 4 anos sendo concluído. Primeiro eu queria saber das principais conquistas enquanto deputada estadual. Olha, que orgulho que eu tenho de ser a primeira mulher deputada estadual do Vale do Paraíba. Isso significa muito para mim, é muito representativo, né? Eu, como joseense, né, sou de São José dos Campos, sou desta região Vale Paraibana, tenho também raízes nordestinas, e como nordestino é importante na construção do estado de São Paulo. Então, acho que todas essas características, né, e tudo que eu defendo, tudo que eu acredito, me trouxeram a ocupar essa cadeira importante no Parlamento de São Paulo, o terceiro maior parlamento da América Latina. Dos meus compromissos de campanha, 84% já foram cumpridos. O que isso significa? Significa que a gente tem um mandato muito produtivo, muito eficiente, muito dinâmico. Eu sou uma deputada muito atuante, eu gosto de visitar hospitais, projetos, causas sociais, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de entender as necessidades, porque isso vai norteando o meu trabalho para que o nosso mandato seja o mais produtivo possível, já que eu sou servidora da população. Isso, claro, desgasta muito, leva muito tempo, consome muito tempo da gente, isso eu não faço nenhuma outra do estado de São Paulo, e a gente apresenta com isso, além de proposituras importantes, né, como o Colégio Cívico Militar, que é um projeto de minha autoria, o projeto Infância Protegida, também de minha autoria, e tantos outros que são importantes para o estado de São Paulo. Além das proposituras apresentadas, que vai em alinhamento ao que as pessoas esperam, e as pessoas que votaram e me esperam de mim, também a destinação de recursos, né, olhando de forma especial para o nosso Vale do Paraíba, né, destinando recursos importantes para essa região, ajudando, auxiliando diversos projetos. A gente precisa falar dos projetos sociais, né, instituições que fazem trabalhos incríveis, que inclusive tiram do poder público, porque eles absorvem muito pessoas que não seriam atendidas dentro de prefeituras, porque não comporta, financeiramente a prefeitura não dá conta de tanta demanda, mas esses projetos sociais fazem um trabalho incrível com pessoas em situação de vulnerabilidade, com mulheres, com crianças, com idosos, e o meu papel é enxergar esses projetos, aproximar o nosso mandato e ajudá-los com a destinação de recursos importantes e também ajudá-los, auxiliá-los na questão da documentação, para que eles estejam aptos a receber esses investimentos públicos, né? E aí a gente vai dando otimização na destinação do recurso público, o dinheiro do pagador de imposto está chegando na ponta para as pessoas que mais precisam, e a gente está falando de humanidade, porque política nada mais é do que uma pessoa representando tantas pessoas, e quando a gente fala em representar pessoas, a gente fala em representar sonhos, projetos, confiança, honra. Então o nosso mandato tem caminhado nessa linha, né, olhando de forma humana para as pessoas, mas muito pautado na eficiência e na produtividade. Você citou a questão de ser mulher, né, e dessa representatividade. Eu queria já pegar o gancho também e falar sobre a importância disso. A senhora entende bem a importância de termos mulheres nos cargos de poder e, claro, dentro da política também, principalmente nesse momento que a gente tem acompanhado tanta prática de falta de respeito, de violência contra a mulher dentro da própria política. O que isso significa, né, estar dentro, e como que as mulheres podem e devem se engajar mais nessa questão? Aline, de fato, o ambiente da política, ele é pouco engajado por mulheres. Mas vamos lá, eu entendo que tem uma situação diferenciada, né? Nós, mulheres, a gente geralmente tem muitas atividades, né? Além da nossa atividade profissional externa, a gente tem a nossa atividade individual, pessoal, familiar, né? É uma característica feminina, né? As mulheres também se realizam cuidando de casa, das suas famílias, dos seus filhos, e a política, sem dúvida nenhuma, e eu estou na política hoje, como eu disse, eu vivo 100% da minha vida dedicada a esta missão, a gente não consegue
dá conta de tudo, apesar de dar, né? Mas assim, a gente não consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo com tanta intensidade. Então a mulher geralmente ela procura por profissões que ela possa se dedicar à sua casa também, à sua família. E a política, para quem quer, realmente não é um local de pouco trabalho, é muito trabalho. Então eu entendo também que as mulheres, elas procuram por profissões que elas tenham mais tempo para si, para a própria família e para os filhos. Mas aos poucos a gente tem visto isso mudar também, né? Eu mesma, como sou a primeira mulher deputada estadual do Vale do Paraíba, isso tem sido referência também para tantas e tantas pessoas que desacreditavam primeiro que uma mulher poderia ser deputada, que uma mulher poderia ser uma deputada eficiente e que uma mulher poderia ser uma deputada tão comprometida com essas causas que nós defendemos, né? A gente sabe que às vezes tem até uma torcida contra, o pessoal não quer, às vezes quer atrapalhar, quer impedir, né? Quer desacreditar. A mulher Você sente essa pressão? Sinto diariamente, e muitas vezes, Aline, eu tenho que fazer as coisas às vezes com dupla intensidade para comprovar que eu estou hoje ocupando essa cadeira por mérito meu, que eu tenho capacidade de ocupar. Então, assim, é desafiador, né? A gente passa por isso todos os dias, né? Seja no Parlamento de São Paulo, seja às vezes em agendas externas, seja no dia a dia da política, mas aos poucos a gente vai vencendo esses conceitos, né? Porque às vezes são conceitos antecipados que as pessoas têm, de achar que a gente não tem mérito de estar onde está, mas aos poucos a gente vai mostrando com resultado que somos capazes de ser o que a gente quiser, que a gente pode estar aonde a gente desejar. E por falar em pré, né, queria falar também que nós estamos no período de pré-campanha, né, e com isso, até ouvindo muitos representantes aqui da nossa região, a senhora tem intenção de continuar, né, nos próximos 4 anos, pretende participar da disputa eleitoral. O que é importante destacar desse ponto? Sim, sou pré-candidata à reeleição a deputada estadual. Eu entendo, Aline, que desses quase 3 anos e meio de mandato até agora, deste primeiro mandato, eu aprendi exatamente como funciona aquela Assembleia Legislativa. Eu sei exatamente como aquele mecanismo, como aquela engrenagem, ela se encaixa. Então, tudo que eu já apresentei, tudo que eu já consegui produzir, que foram bastante coisas, a gente pode dar continuidade num segundo mandato. Então, venho novamente à reeleição a pré-candidata a deputada estadual, por São Paulo, né, representando nosso querido Vale do Paraíba, representando todas as 645 cidades, e as pessoas podem ter certeza que vão estar acreditando também o seu apoio em uma pessoa decente, uma pessoa com valor, com propósito. Eu estou aqui por um propósito, não é poder, é propósito, é realmente dedicação e missão, porque antes de tudo, só estou aqui pela vontade de Deus. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Então, antes de tudo, eu vou sempre honrar a Deus, e essa missão e esse mandato sempre será alicerçado na fé cristã. E algo além, né, para acrescentar do que já foi realizado nesses 3 anos e meio, é a questão do social, tudo que a senhora citou aí, tem algo mais que pretende acrescentar, né, nos próximos anos, se for reeleita? Olha, é importante destacar, né, que a destinação de recursos que nós fizemos, porque muita gente às vezes se pauta apenas, tem gente que escolhe o perfil do seu representante pelo aquilo que ele defende, pelos valores, pelos princípios, e tem aqueles que escolhem os seus candidatos pelo que ele já produziu de recursos enviados para as cidades, né? Como eu sou do Vale do Paraíba, nós destinamos mais de 18 milhões de reais para esta região, para recursos em diversas áreas. Saúde foi a principal área contemplada, social, educação, segurança pública, infraestrutura urbana. Então a gente conseguiu aprovar no orçamento do Estado e também com emendas impositivas de minha autoria a destinação desses recursos. Então veja a importância de ter também alguém daqui, desse chão, que conhece essa região, que visita essa região, com o objetivo de aproximar, de ser uma interlocutora na Assembleia Legislativa de São Paulo e conseguir aprovar a destinação de recursos importantes. Porque quanto mais investimentos a nossa região, as cidades receberem, especialmente aqueles que nunca receberam, que estão sendo contemplados aqui através do nosso mandato, eles têm a oportunidade de engrandecer o seu trabalho, de prosperar no seu trabalho, atingindo mais pessoas e mais famílias. Então, tenho muito orgulho de ter destinado 18 milhões de reais para o Vale do Paraíba, Vale Histórico, o Litoral Norte, de forma especial São José dos Campos, que é a cidade onde vivo, moro. São José dos Campos foram 11 milhões de reais, mais de 11 milhões de reais destinados para todas essas áreas. Então, nós temos, além de valor, de princípio, de propósito, nós temos também trabalho entregue.
Eu queria pegar gancho nessa fala. Hoje também muito se discute, inclusive há um movimento nesse exato momento na região no Vale do Paraíba, falando a respeito do voto distrital ou voto regional, que é justamente, né, a intenção de dar possibilidade, dar oportunidade aos candidatos, aos políticos que representam o Vale do Paraíba por uma série de fatores, inclusive para esse olhar diferenciado. Qual que é a sua opinião aí sobre essa questão? Aline, eu acho assim, não adianta ser só da região e não trabalhar por isso, né? É importante ser da região, tem gente que coloca isso em pauta, não, eu só vou votar em quem seja da região. Mas aí, e a pessoa, o que ela defende? Quais são os princípios que ela carrega? Quais são os valores que ela vai levar para dentro do mandato? Ah, é uma pessoa da região, mas ela não é pró-vida. Isso para mim é importante, para minha família é importante ser uma pessoa que é contra o aborto, que é defensora da vida, por exemplo. Então, acho que isso tem que ser tudo alinhado, equalizado, para que a gente possa fazer a melhor escolha. Muitas vezes as pessoas têm pouca opção de escolha. Veja, eu sou do Vale do Paraíba, mas eu tenho uma atuação muito forte fora do Vale do Paraíba também. Vamos falar da região de Ribeirão Preto, por exemplo. Inclusive nos ouve. Uma região metropolitana importante, que já destinei diversos recursos para lá, para Ribeirão Preto, para Sertãozinho, para Cravinhos, para Pontal, né? Então, o nosso trabalho, porque assim, se eu tive voto lá, e eu represento hoje todo o estado de São Paulo, eu também tenho que me comprometer com as causas de lá. Eu estive em Ribeirão Preto, levando recursos para o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto, que atende 14 cidades, né? Então, é o nosso recurso, é o nosso trabalho chegando em quem realmente precisa, independente de distrito, de região. É importante que o trabalho chegue para as pessoas. Isso é representar de fato as pessoas. Então, independente de ser da região ou não, claro, como eu disse, tenho muito orgulho de representar o Vale do Paraíba, mas eu trabalho por todo o estado de São Paulo. Eu estive há 15 dias atrás na região de Presidente Prudente, também entregando recursos, ouvindo as pessoas. Então, o nosso mandato ele é muito dinâmico, ele abre muitas portas, a gente é muito acessível às pessoas, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande, Aline, né, quando Deus me colocou aqui, eu falei, meu Deus, agora eu sou uma deputada do estado de São Paulo, olha a importância e a seriedade disso, e eu falei, Senhor, me capacite para que eu possa ser a melhor deputada que estiver ao meu alcance, me dê essas habilidades, e Deus tem nos dado, nos capacitado, também tem trazido para nós pessoas boas, pessoas de bem, para que a gente possa construir um mandato sólido, forte, para que eu possa olhar para trás e ver o histórico assim, caramba, que orgulho, que belo trabalho que nós estamos desenvolvendo. E isso tem que ser para toda a região do estado de São Paulo. Eu passei por uma região agora que é conhecida como o mapa da fome, a região da fome, a rota da fome, a rota da morte, uma região extremamente pobre e que os políticos não olham. Então nós precisamos participar, nós precisamos visitar. Eu peguei 9 horas de estrada de viagem para visitar essa região, para ver como que eu posso alcançar as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Então, independente se eu sou de uma região ou não, eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que olhar pelas pessoas, especialmente as que mais precisam. Deputada, falando dessa questão de posicionamento, né, o país tem trazido à tona muitos assuntos polêmicos que muitas vezes acabam fazendo com que políticos prefiram nem se posicionar para evitar o comprometimento. E a senhora, pelo contrário, né, inclusive agora até na sua fala, sempre se posicionou, tem se posicionado independente de temas, né? E aí eu entro na questão de armamento ou desarmamento, do aborto, das drogas, questões de gênero, enfim. Eu queria saber qual que é o preço que se paga por isso e se tem sido muito alto. É uma exposição muito grande você se manter firme nas suas convicções. Mas foram essas convicções que me trouxeram até aqui. Jamais vou negá-las, né? A defesa da vida, a defesa a proteção das nossas crianças e da família, para mim, é valor inegociável. Assim, eu nem começo a conversar com alguém que é contrário, por exemplo, é a favor, por exemplo, do aborto, né, contrário à vida, como a gente viu agora, né, esses dias, a menina que teve que abortar, já numa gestação avançada, uma menina de 11 anos, que estava grávida, já numa gestação de 29 semanas, ou seja, o bebê já estava todo criado, já estava todo pronto, e ela, pelo fato, fizeram o aborto, né, porque isso legalmente é permitido, mas ela não deixou de ser mãe, né, ela foi mãe de um bebê morto, porque a gestação toda ela aconteceu. Então, já que iriam tirar a criança dentro da barriga daquela outra criança, que tirassem vivo, que dessem a oportunidade daquele inocente nascer, daquele inocente ser bênção na família, na vida de alguém. Então, tem valores que para mim são inegociáveis. Então, essas liberdades individuais, quando a gente fala de liberdade individual, a gente fala
da vida, que é o primeiro grande direito de toda pessoa, é o direito à vida. A gente fala da proteção das nossas crianças, do armamento. Sou armamentista, sou atiradora esportiva, sou defensora da legítima defesa. Eu acho que o Estado não pode interferir e impedir alguém que entende, que esteja apto a portar uma arma para a sua proteção, a proteção de sua família, a proteção da sua propriedade, do seu patrimônio, né, porque a polícia ela não é onipresente, ela não vai estar em todos os lugares, ela não faz segurança particular, né, ela faz uma segurança pública. Então a gente tem também ferramentas de nos resguardar as nossas vidas. Claro, como eu disse, dando todo o suporte necessário dentro tudo da legalidade para alguém portar uma arma. É como eu gosto de comparar até às vezes as pessoas que tiram a CNH, né? A pessoa para tirar a CNH, para ter a carteira de motorista, ela precisa fazer um curso, ela precisa se preparar, tem a prova teórica, tem a prova física, uma série de exigências são necessárias para ela ter aquela carteira, né? Aquele porte de arma, que muitas vezes o carro é uma arma, né? Nas mãos de pessoas erradas, mas nem por isso você vai impedir das pessoas de terem acesso, porque algumas pessoas utilizam de maneira equivocada um veículo, da mesma maneira é a arma. Então a gente tem que autorizar, o Estado tem que dar a liberdade das pessoas de escolha. Por isso que eu sou também armamentista e defensora da vida nesse sentido. Então, a posição, ideologia de gênero, sou completamente contra a ideologia de gênero. Para mim isso é uma aberração, isso é um ataque frontal aos valores da família e os valores individuais de cada criança. Uma criança com 6, 7 anos de idade, muitas vezes não sabe nem amarrar o cadastro, não sabe nem escolher a roupa para sair de casa, que dirá escolher se é menino ou se é menina. Então, a gente precisa deixar muito claro que a criança tem que ser criança. Infelizmente, essa ideologia de gênero, que é uma ideologia comunista, marxista, vinda, oriunda de políticos, de política de esquerda, quer gerar esse conflito e causar essa confusão mental nas nossas crianças, porque uma criança fragilizada, um conflito gerado em casa é uma criança mais fácil de ser doutrinada dentro do ambiente escolar para projetos políticos partidários. Então a gente tem que estar muito atento, porque o ambiente escolar tem que ser protegido e resguardado. A criança vai para a escola para aprender, o professor vai para a escola para lecionar, e a família dentro de casa é quem vai orientar seus filhos conforme suas convicções morais, religiosas, sexuais. O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e lá diz que pertence aos pais, à família, a orientação dos seus filhos conforme suas próprias convicções, e não o Estado. Então a gente precisa separar muito bem isso, por isso que também sou autora do projeto Escola Sem Partido, justamente porque o ambiente escolar tem que ser um ambiente resguardado, protegido, e também de dar ao professor a certeza que ele vai lecionar num local, num ambiente seguro, sem nenhum tipo de doutrinação. O professor é um servidor também que está ali servindo, e ele não pode utilizar da audiência cativa dos alunos para orientar os filhos dos outros a pensar como ele pensa, né? Então a gente precisa separar muito bem o papel de cada um, né? Família educa, escola ensina, cada um no seu perfil. E a ideologia de gênero tem que passar longe desse ambiente, porque criança tem que estar protegida e resguardada. Deputada, antes da gente encerrar, eu queria falar só um pouquinho mais sobre segurança pública. O Vale do Paraíba ainda carrega, né, esse termo chato de região muito ruim, muito pesado, região mais violenta do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Enquanto deputada, que já trabalhou, né, e que foca nessa questão da segurança também, como contribuir ainda mais para mudar essa realidade? Bom, nós precisamos sempre ter um olhar muito sério para a segurança pública, e quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de pessoas, de homens e mulheres que estão atrás das fardas, todos os dias cuidando, servindo e protegendo a população. Então, a valorização salarial, a valorização de carreira é fundamental. E também uma outra importante pauta que eu defendo, que são as guardas civis municipais, Aline. Eu trabalhei com a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, e ali eu pude de perto conferir a atuação que as guardas municipais realizam, que vai muito além de apenas cuidar dos prédios públicos, que já é uma função muito importante, né? Porque o prédio público é das pessoas. Mas eles fazem também um trabalho de servir e proteger a população, que tem feito parcerias incríveis com as demais polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. Fazem um trabalho de combate à violência contra a mulher, à violência doméstica, também fazem o trabalho de enfrentamento ao tráfico de drogas, né, tem rondas ostensivas municipais, enfim. As guardas municipais estão desempenhando um papel cada vez mais importante na segurança pública dos municípios.
Por isso, também instaurei, né, na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa e Valorização das Guardas Municipais, justamente para que a gente possa discutir a polícia nos municípios, o papel da polícia nos municípios e a importância dos prefeitos investirem em suas guardas municipais. Porque o prefeito inteligente, ele investe na sua guarda municipal, porque uma guarda bem estruturada, bem equipada, bem armada, bem treinada, quem ganha é a população, quem ganha é o comércio do local, e nós destinamos agora mais de R$2 milhões para as guardas municipais do estado de São Paulo. Então a gente tem trabalhado bastante pela segurança pública. Bom, e para a gente encerrar o bate-papo, estávamos aqui de bastidores falando a respeito do início, né, da sua jornada dentro da política, que inclusive começou dentro de uma rádio, num trabalho de pastoral. Para quem quiser conhecer um pouco mais da história da deputada Letícia Aguiar, quais são os canais, como é que faz para ter acesso? Legal, Aline, de fato, foi dentro desse ambiente de rádio que a minha vocação política nasceu e tenho muito orgulho disso. Você que acompanha nosso trabalho, que quer saber, que me ouviu aqui hoje e gostou do que a gente falou, acompanha a gente pelas nossas redes sociais, Letícia Aguiar, deputada estadual, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, e também tem um site que é o portal www.aquiatrabalho.com. Lá tem todas as minhas proposituras, notícias do mandato, projetos apresentados, vistorias, fiscalizações, destinação de recursos, e lá também as pessoas podem entrar em contato conosco, caso desejem me conhecer melhor, visitar a gente no gabinete, tomar um café conosco, uma reunião, trazer uma ideia de algum projeto, apresentar algum projeto social para que a gente possa auxiliar e ajudar. A gente está aqui à disposição para ouvi-los. Deputada, agradeço muito sua participação aqui na Ótima FM, obrigada pela presença e até o próximo bate-papo. Obrigada, Aline, mais uma vez parabéns pelo